Bom, eu como pastor, meu irmão, assim, uma das coisas mais assim importantes para mim é ajudar você a avançar. Como eu fui ajudado a avançar pelos meus mentores, pelos pastores sobre a minha vida, em especial o pastor Clemente. Como eu fui abençoado e como eu fui impulsionado a avançar. Sabe, se tem uma coisa que é uma qualidade da Light, não estou dizendo que nenhuma igreja tenha, mas a Light tem essa qualidade, nem todos têm por aí, mas é porque nós pregamos o Evangelho como um todo. Nós queremos ver a vida das pessoas sendo completamente transformada, sabe? E o Evangelho ele é composto de tantos princípios, de tantas coisas. Deus ele tem um jeito de fazer a coisa que você vai estar apontado por Deus rumo a um futuro de bênção, a um futuro glorioso. Não significa um futuro sem problemas, não significa um futuro sem desafios, mas significa um futuro em que as bênçãos de Deus estão contigo, comigo, elas vão nos perseguir, amém? E sabe, tem princípios importantes que se você os quebra, eles te quebram. E eu quero falar sobre um princípio de fé hoje, como pastor, para te ajudar a avançar. Eu creio que nós não podemos, como eu estava falando aqui, nós não temos como controlar as circunstâncias que vêm sobre nós. Você não tem como controlar certas batalhas que você vai enfrentar. Muitas das nossas batalhas não dependem de nós, elas acontecem. E na nossa vida vai acontecer algumas que vão nos desafiar. Nós não podemos controlar essas coisas que acontecem contra nós, ou nos confrontam. Mas uma coisa eu te digo, nós podemos controlar, não é, as coisas que acontecem a partir de nós, sim ou não? As suas escolhas de hoje, elas certamente determinam muito do seu amanhã. Nós vamos chegar daqui 10 anos, o presente já é um passado de 10 anos. E nós vamos chegar daqui 10 anos e olhar para trás e vamos ver aquilo que nós plantamos, as escolhas que fizemos, por causa da colheita que estaremos fazendo, amém? Muitas colheitas que olhamos hoje, eu estou sendo bem breve nessa introdução, mas preste atenção. Muitas das colheitas que olhamos hoje, nós temos que ver a semente que foi plantada há 5, há 7, há 10 anos atrás. Amém ou não? Portanto, as nossas escolhas de hoje determinam sim, influenciam sim o nosso futuro. Nós temos que ter isso muito convicto, porque nós, de alguma forma, Deus nos abençoou para ter o controle ou fazer as escolhas que fazemos. E se nós não tomarmos cuidado, o tempo passa e lá na frente, nós ainda estamos no passado. Porque se você permanecer da mesma forma, sem avançar, daqui 10 anos você não está lá, você ainda está aqui. Por isso que tem pessoas que quando olham para trás ainda estão lá. Ainda estão no passado. Então Deus sempre nos chama, nos convida a olhar para o futuro. Quando Deus faz a transição de Moisés para Josué, Josué estava parado, sem saber o que fazer. E uma hora, você pode ler isso no capítulo 1 de Josué, uma hora Deus chega para Josué e fala: Josué, preste atenção, o meu servo Moisés morreu, e agora você precisa olhar para frente, você precisa encher o seu coração de coragem, você precisa avançar rumo à terra prometida. E Deus dá ali algumas lições poderosas para Josué. Ele dá várias lições, mas ele está dizendo: olha, você precisa agora, você está ainda hoje no passado. Você precisa olhar para frente, abandonar isso, e você vai viver o futuro que eu tenho para a sua vida. O Senhor Deus que estava conversando com Josué dessa forma. Então o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, se daqui 10 anos, eu e você tivermos no mesmo lugar que hoje estamos, nós tivermos ainda nesse mesmo lugar, entenda o lugar, eu não estou falando de uma geografia, mas de uma posição, é porque provavelmente 10 anos atrás, ou seja, hoje, nós não nos movemos à frente. Então hoje é o tempo de escolher permanecer avançando, amém? Diga comigo assim: eu quero. É importante você dizer, a sua palavra ela gera vida, ela gera convicções no seu coração. Você pode dizer assim: eu quero avançar, eu não vou ficar no hoje, amanhã, amém? E eu quero falar sobre isso, sobre metas de fé, sobre alvos de fé. Há 3 anos atrás eu ministrei, não essa palavra, uma outra sobre isso, mas lá em janeiro, e esse ano eu falei, poderia ser ministrada antes. Quando eu olho para dezembro, esse mês vai ser intenso,
porque dia 17 de dezembro, nós temos a nossa maravilhosa cantata de Natal. Minha expectativa está lá em cima. Dia 10 de dezembro, culto especial também, de aniversário da Light, domingo. Dia 3, nós temos aqui a poderosa celebração do batismo. E ora, estava maravilhoso aqui na terça-feira agora. Terça-feira agora, nós recebemos cerca de 70 pessoas novas aqui na Light. Amém? Você ouviu? Amém? Você tem que celebrar, meu irmão, você tem que expressar a sua fé, você tem que expressar a sua gratidão, meu irmão, por favor. Recebemos 70 pessoas novas aqui na Light nessa terça. Amém? É um motivo de muita alegria, de muita alegria. Se nós estamos alegres, imagina a eternidade, não é verdade? Porque lá a festa é maior, sabe? E dessas pessoas, cerca de 30 delas serão batizadas. E esse batismo vai ocorrer no dia 3 de dezembro, tá? Então nosso mês está repleto de atividades e eu trarei mensagens direcionadas. Mas hoje eu quero falar para você já começar a internalizar essa ideia bíblica das metas, dos alvos de fé que Deus nos chama para ter, amém? Sabe de uma coisa, Deus nos chamou para ter alvos de fé, e a primeira coisa que eu quero te falar é por que alvos de fé? O que tem a ver com os alvos de fé? Quando a gente fala de estabelecer alvos de fé ou metas de fé, nós estamos falando de quê? Primeira coisa, deixa eu te falar, estabelecer alvos de fé é uma responsabilidade espiritual. Quem desespiritualiza alvos e metas, está desespiritualizando algo que é espiritual para Deus. Estabelecer metas é um princípio espiritual. Eu quero deixar isso muito claro para você nessa manhã. Estabelecer metas não é uma coisa do mercado, não é uma coisa de um pai exigente, não é uma coisa só de pessoas organizadas, não. Estabelecimento de metas de fé principalmente, é algo do coração de Deus para nós. Deus, meus irmãos, Ele tem metas para a terra. Deus tem metas, tem alvos para a humanidade. Deus tem alvos para os cristãos. Deus, Ele tem alvo de um dia onde você sabe, só Ele sabe na verdade o dia, mas você sabe que um dia Ele voltará. Sabe, Deus, Ele tem alvos para a sua vida, planos para a sua vida, planos para nós. E a vida cristã, meu irmão, não é somente, você vê biblicamente, que a vida cristã ela não é somente sobre uma porta que entramos, mas ela é sobre um caminho que caminhamos, que permanecemos. A vida cristã não é só sobre uma porta de entrada, que é Jesus, é óbvio, mas ela é sobre um caminho apertado com o próprio Senhor. Então, existe uma jornada de Deus para a sua vida. Deus não só estabeleceu o ganhar, mas Deus estabeleceu o aprender a obedecer. Deus não só estabeleceu a salvação inicial, mas Ele estabeleceu o desenvolvimento da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam desenvolver a sua salvação. Mas a salvação não é de repente, sim. Mas a salvação ela é restauradora, ela vai acontecendo, ela é dia após dia, e Deus Ele quer isso da minha vida, da sua vida. E crentes superficiais ou místicos acham que a salvação é só uma coisa inicial, mas a salvação bíblica ela é contínua, ela é continuidade, ela começa no dia que você nasce de novo, ela passa pelo batismo, mas ela continua até o dia da sua morte, ela continua até o dia da vinda de Cristo, ela não para. A salvação para a sua vida de Jesus, ela não é só sobre você agora estar na eternidade, porque você realmente está, se você é salvo, mas ela é sobre a vida de Deus aqui. Eu tenho falado isso, insistido nisso, porque a igreja brasileira, ela precisa de transformação, ela precisa ser reevangelizada, ela precisa ser preparada para coisas maiores, ela precisa ter um caráter mais aprovado. Essa semana nós vemos aí, toda semana, políticos dito crentes evangélicos votando contra princípios de Deus. Por quê? Empresários crentes sonegam. Por quê? Crentes nas suas empresas mentem. Por quê? Pessoas cristãs com passividade. Por quê? Porque a salvação, ela é um começo que vai sendo continuado, e por isso nós precisamos aprender a trabalhar com princípios bíblicos, porque a salvação transforma a nossa eternidade, mas os princípios bíblicos que nos levam a uma vida de sucesso. Quantos estão entendendo? E existe um princípio de fé, que a Bíblia diz de estabelecermos metas de fé.
Se você estudar a Bíblia, meu irmão, você vai ver que os homens de Deus, mulheres de Deus, você pode pegar a vida de Esther, ela cai a ficha, ela percebe a realidade, porque cair a ficha já está com seus dias contados. Já tem uma geração que está tentando entender, mas Esther, ela entende o seu propósito, e agora ela estabelece uma meta de fé. Ela põe o povo para jejuar, ela faz planos, e ela estabelece uma meta de fé. Olha, daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei, porque o rei vai agir em benevolência ao nosso povo. A palavra de Deus é cheia de gente com metas de fé. Davi teve tantas metas de fé, alvos de fé. Abraão teve alvos de fé. Jacó, alvos de fé. Jacó estabeleceu um alvo para 7 anos, foi traído, estabelece outro alvo para 7 anos. Depois ele sai daquela terra, ele estabelece alvos para os seus filhos. José estabeleceu metas de fé. Homens de Deus em toda a escritura tiveram alvos e metas de fé. E por que não eu e você não devemos ter? Amém? Está preparado? Então deixa eu falar um pouquinho. Primeiro, os alvos e as metas de fé são espirituais. Diga comigo, são espirituais. Então é uma responsabilidade espiritual. E o texto de hoje, Filipenses 3, versículo 12, Filipenses 3, versículo 12, o apóstolo Paulo está ministrando sobre isso. E ele está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo, não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu recebi tudo, não que tudo que Deus tem para mim eu já tomei posse, não é isso. Sabe, ele está falando assim, não que eu tenha sido totalmente aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado em Cristo Jesus. Está vendo? Ele não está falando que a vida em Jesus é só para isso, mas ele está dizendo também para isso. Deus nos chamou também para isso, para caminharmos, para prosseguirmos. Esse texto fala o tempo inteiro de prosseguir, de avançar, de caminhar rumo a um alvo. Portanto, o apóstolo Paulo está falando desse assunto. Versículo seguinte, ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu não recebi tudo que Deus tem para mim, mas eu ainda também eu não recebi tudo que Deus tem para mim, eu também ainda não sou tudo que Deus tem para eu ser, porque ele está dizendo, eu também ainda não fui totalmente aperfeiçoado, eu ainda não tive posse total de tudo que Deus tem para mim, mas eu posso garantir para vocês que eu estou buscando alcançar tudo o que Ele tem para mim, pois inclusive, também por isso, Jesus me salvou. Amém? Sim, pegou a ideia? Veja como é poderoso. No versículo 13 ele está falando, olha, então eu vou continuar avançando, eu vou prosseguir para o alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Ele está dizendo, olha, eu desejo ser premiado na eternidade, por isso, porque você vê que no versículo seguinte, ele está falando assim, olha, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, aleluia, amém? Portanto é um exemplo bíblico, até o próprio apóstolo Paulo, ele também era orientado por alvos, ainda que ele fosse guiado por um propósito. O propósito é maior do que o alvo, mas ainda assim dentro dos propósitos de Deus, você precisa estabelecer os alvos de fé para a sua vida, amém? Na vida é assim, meu irmão, eu estou no primeiro ponto, mas na vida é assim, ou você tem alvos de fé, metas de fé, ou você vai ficar à deriva, vai ficar solto, vai ficar assim, no bom sentido, perdido. Ou você está no caminho da fé, e aí vai ter a necessidade de você estabelecer alvos, ou você vai ficar às margens, meio perdido. Então, ou você coloca objetivo para alcançá-los, ou você não vai sair muito do lugar que você está. Essa é a verdade, e eu estou te falando, por favor, coloque todo o seu amor nas minhas palavras, amém? Então, alvos são espirituais. Então, atenção, definir metas e alvos de fé é uma atitude de todo cristão responsável espiritualmente. Amém? Quantos aqui são responsáveis espiritualmente? Você espiritualmente é responsável, sim ou não? Está frio aí? Está frio aí? Não? Sim ou não? Você é responsável espiritualmente? Sim. Então, você tem que entender que você precisa de alvos. Alvos e metas são
espirituais. Amém? Segunda coisa, os alvos e metas, preste atenção, porque é um ensino poderoso para você. A palavra de Deus é para corrigir, encorajar, mas obviamente ela também é para nos orientar. Os alvos, eles também exigem, de alguma forma, eles têm a ver, os alvos de fé, eles exigem metas de fé correlacionadas, metas de fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que nós estabelecemos alvos e metas de fé, nós precisamos ter as palavras alinhadas ao que nós propomos nos nossos corações, no nosso caderno, naquilo que Deus colocou no nosso coração, entende? Porque pessoas que estabelecem alvos, elas precisam estar preparadas para declará-los. Eu ainda não estou falando só sobre a escrita deles, mas sobre aquilo que vem no seu coração. Então, eu tenho um alvo, mas ninguém sabe, nem você mesmo lembra mais. Sabe, meu irmão, Deus, Ele está pronto a fazer milagres. A palavra, ela, no contexto bíblico, ela tem um poder criativo. A palavra, ela tem um poder criativo, eu já preguei muito sobre isso aqui, mas você precisa cuidar para que os alvos que você tem sejam não só, vamos dizer assim, citados, mas eles sejam memorizados, eles precisam ser declarados, eles precisam estar nas suas orações diárias, eles precisam estar talvez escrito num lugar estratégico, eles precisam estar talvez escrito num caderno de alvos, numa agenda, você precisa colocá-los. Na nossa casa, o pastor Clemente sempre trabalhou com alvos, porque graças a Deus, pastor Clemente, ele não só alcançou por causa disso, mas isso foi um instrumento de Deus para alcançar tantas coisas. Mas ele entendia esse princípio de que alvos são espirituais. E lá na nossa casa era interessante, porque o meu pai, ele pedia, na época ele não tinha impressora, ele pedia para alguém imprimir, e ele digitava os alvos. E eu lembro que tinha alguns alvos que ele grifava, e ele colava no caderno de oração dele. E a minha mãe fazia uma impressão, colava no caderno de oração dela. E na mesa eles conversavam sobre esses alvos. Era muito difícil eu e o Felipe não ter acesso a esses alvos, ainda que alguns deles talvez a gente não sabia. Mas a maioria a gente tinha acesso. E naturalmente eles iam tornando isso como alvos da nossa casa. E era incrível, porque quando esses alvos se tornavam realidade, era celebrado como uma resposta daquilo que Deus estava construindo. Sabe, estabeleça alvos. A palavra do Senhor diz em Abacuque 2, olha, escreva a visão em tábuas, para que não se esqueça, para que se memorize, para que se guarde. Sabe, meu irmão, Deus, Ele é capaz de fazer algo muito maior, se você entender o valor do alvo. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, a qualidade dos nossos alvos precisa ser grande, mas a qualidade das declarações precisa estar alinhadas, precisam fazer parte do dialeto do casal, do dialeto da família. Você, meu irmão, com muito carinho eu te digo, nunca vai experimentar a fé se as suas metas não estiverem numa porção também além do natural. Por isso que as palavras, elas criam tronos. Por isso que as palavras, elas trazem à existência coisas que naturalmente são difíceis. Nos seus sonhos, nos seus alvos, tem que ter porção de fé. Tem que ter algo assim que vai ser difícil você fazer só por si mesmo. Esses são alvos de fé. Alvos de fé são aqueles que realmente precisa que Deus intervenha. Amém ou não? Está comigo aí? Então, segunda coisa, estabeleça metas de fé. Sabe, nada vai acontecer na sua vida, meu irmão, sem metas bem estabelecidas. Pode olhar para a vida de pessoas que não têm esse princípio. Elas não conquistam. Elas avançam muito pouco, porque elas não têm alvo. Quem não tem alvo fica perdido. Não é um princípio de gente inteligente, é um princípio de gente de Deus. Não é um princípio de gente intelectual, de executivos de empresas. Não, é um princípio para todo cristão alcançar coisas grandes em Deus e até mesmo a maturidade cristã. Porque no texto de Filipenses, no versículo 15, ele diz: todos que são maduros devem olhar as coisas assim. Então também é sobre maturidade espiritual. Amém? Tudo bem aí? Então diga comigo assim: os alvos devem ser
escritos e declarados. Abacuque 2, versículo 2, os alvos precisam ser escritos. Então, meu irmão, prática, pegue um caderno, escreva em algum lugar, imprima, coloque esses alvos num lugar que você veja sempre. Eles precisam estar assim, destacados no seu coração, na sua mente. Se são alvos de fé, se são metas de fé, eles precisam ser declarados, talvez, no mínimo, diariamente. Devem ser pronunciados também, talvez, aos mais próximos. Terceira coisa, os alvos, além de espirituais, além de serem declarados, os alvos exigem de nós concentração de forças. No reino de Deus, alvos de fé trabalham junto com a força. E esse é um ponto importante. No reino de Deus, nós precisamos aprender a concentrar também nossa energia, nossa força, nosso exercício, naquilo que está diante de nós no contexto dos alvos. Sabe, então você não pode estabelecer metas naquilo que você não tem disposição de colocar forças. Não estabeleça alvos naquilo que você não tem disposição para colocar energia. Não estabeleça alvos naquilo que o seu coração não vai ter disposição para aplicar força física, finanças, tempo, para aplicar aquilo que vai ser necessário a esse alvo. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Preste atenção. No reino de Deus, a fé e a força andam juntas. No reino de Deus, a fé, o exercício da fé, não anula o exercício das ações. No reino de Deus, a fé não anula a força que deve ser exercitada para se alcançar um objetivo. Isso é bíblico. A própria discussão do que é a fé, ela vem de uma forma clara. E o apóstolo Tiago, ele diz, olha, a fé sem obras é morta, ela é inútil, ela é só mística, ela não é uma fé prática. A fé prática, ela tem entrega, ela tem força. A fé prática tem sacrifício. A fé prática de Abraão foi levar Isaque para ser entregue a Deus. A fé prática de Jesus foi se entregar por mim e por você. A fé prática do apóstolo Paulo o tirou do anonimato, fez o cara ter que ser reformado por 9 a 12 anos, ele teve que passar por uma reforma teológica, uma reforma de valores, ainda que ele fosse um homem extraordinariamente incrível, mas ele teve que passar por uma reforma teológica para entender a verdade de Deus, para entender a graça, para entender o amor. Ele passou por isso, claro, com auxílio de homens de Deus, como por exemplo Barnabé, mas ele passa por isso, e agora o apóstolo Paulo está exercendo a fé, e a fé do apóstolo Paulo foi uma fé tão prática, que ele se sacrificou mais do que todos os outros apóstolos juntos, e ele mesmo disse isso com muita humildade. Quantos estão entendendo? A fé exige força. No reino de Deus, meu irmão, fé não é só um sentimento, não é só você declarar, não é só você entender, eu entendi, eu vou colocar um alvo, um objetivo para 2024, para os próximos 6 meses, para os próximos 3 meses, para os próximos 3 anos, eu vou colocar um alvo maravilhoso, mas eu não quero fazer nada para que isso aconteça. Eu vou colocar lá esse alvo, mas se Deus quiser vai ser assim, plim. Que engano seria. No reino de Deus, as metas de fé devem ter forças aplicadas. Portanto, o seu comprometimento, meu irmão, com os alvos de fé é parte integrante da sua realização. Eu vou repetir, o seu comprometimento com os alvos de fé que você tem é parte integrante, necessária à sua realização. Amém? Você vê que isso se aplica no ministério, isso se aplica no contexto da igreja. Você vê que o apóstolo Timóteo, ele tinha recebido uma unção, ele recebeu essa unção para o ministério através de imposição de mãos, e chegou uma hora que ele começou a ficar parado, esperando a unção ser ministrada. Só que unção não é derramada sozinha, a unção é derramada através de alguém. A unção que as pessoas vão receber, elas vão receber do Espírito Santo através da sua vida. Amém? Não é derramada sozinha. E o Timóteo, ele estava envolvido numa cultura grega, complicada, mística, e agora ele começa a achar que a unção que ele recebeu seria espalhada sozinha. E aí o apóstolo Paulo tem um encontro de discipulado com ele, e o apóstolo Paulo fala, Timóteo, preste atenção,
Lute, trabalhe, exercite pela imposição de mãos que lhe foi dada. Lute pelo ministério que lhe foi colocado através de palavras proféticas. Lute pela unção que você recebeu. Então veja, Davi é ungido. Davi recebe a unção. Davi é ungido lá, quando estava no campo, lá de Jessé. Ele não estava em casa, ele estava no campo. Ele foi ungido, porque Deus unge quem trabalha. Mas ele é ungido por Samuel, recebe toda a unção sacerdotal, de rei, etc. Mas você vê que a unção só começa a ser materializada quando ele coloca a fé em prática. Os alvos precisam de força. No reino de Deus, fé e força andam juntos, amém? E aqui, eu quero só trazer um parêntese aqui, né? Eu quero trazer um parêntese. Qual que é a grande questão desse ponto? Preste atenção. No reino de Deus, fé e força andam juntos. No reino de Deus, nós precisamos de foco, nós precisamos esforçar para os alvos que colocamos. E por que a maioria das pessoas, hoje em dia, estão tendo dificuldades de alcançar alvos? Sabe por quê? Por causa das distrações. Nós somos da geração das distrações. Segundo o Dr. Augusto Cury, 80% das pessoas estão infectadas com a síndrome do pensamento acelerado. Existem 6 níveis da síndrome do pensamento acelerado, no sentido dos estudos bioquímicos. 6 níveis. 2 níveis, talvez eu e você possamos até conseguir exercer nossos alvos, vai atrapalhar um pouquinho, mas nem tanto. Mas 4 níveis são terríveis. Por isso que hoje até alguns psiquiatras estão diagnosticando erradamente algumas pessoas com TDAH. Parece uma coisa da moda. Parece está na moda ter o TDAH. Mas segundo o Dr. Augusto Cury, só 1/3 dos diagnósticos de TDAH realmente é TDAH. 2/3 são falsamente diagnosticados com TDAH, porque na verdade são pessoas que apenas estão com a síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Estou falando que é uma das coisas mais comuns hoje que distrai as pessoas. Ela causa muitas coisas. Por exemplo, é claro que tem faixas etárias. Só para você ter ideia, nas faixas etárias até 30 anos, 50% das pessoas têm a síndrome do pensamento acelerado em níveis hard, em níveis pesados. Quantos têm até 30 anos aí? Levanta a mão aí, meu irmão. Isso, deixa as pessoas ver que você é novinho. Novinho em folha. Quantos tem mais de 8? Não, estou brincando. O pior não é perguntar quantos tem até 30, é quantos tem mais de 30. Mas claro, só olhar quem está com a mão. Bom, vamos lá. Nessa faixa etária até 30 anos, 50% tem a síndrome do pensamento acelerado em níveis pesados, que prejudicam o cumprimento de tarefas. Por isso que nós somos da geração que começa muita coisa, mas não termina nada. Que é até uma característica de quem tem TDAH, verdadeiramente. Tem facilidade de começar e dificuldade de concluir. Então, olha só. Eu estou falando sobre distrações. Então, há uma dificuldade de concentração, há uma dificuldade de conclusão dos trabalhos, já falei. Há, no meio disso, crises de ansiedade, pequenas ou médias ou grandes. Crises emocionais meio que não explicadas, meio sem sentido. Mas qual é a causa principal disso? E aí eu quero te ajudar com uma ferramenta aqui, graças a Deus pelos estudiosos, porque nós estamos no século 21, né? E nós temos que aproveitar a inteligência que Deus deu para o homem para absorver certas coisas. Mas qual é a causa principal da síndrome do pensamento acelerado? Diga comigo assim: excesso de informações. Principalmente causado pelo quê? Principalmente causado pelo quê? Pelos smartphones. Então, aqui tem informações que você absorve, mas você não precisaria delas. E esse excesso de estímulos, porque cada informação é um estímulo. E com a inteligência artificial isso vai aumentar. Porque enquanto eu estou falando para você aqui a palavra inteligência artificial, alguma propaganda já vai aparecer para mim desse assunto. Enquanto eu falei para você aqui de síndrome do pensamento acelerado, já vai aparecer para eu comprar um livro do Dr. Augusto Cury. Faz sentido para você ou não? Teve um dia que eu estava falando de fogão, de comprar um fogão.
E aí eu lembro que eu não mexi no celular, não estava nada. Falei do fogão e começou a aparecer propagandas de fogões. E eu falei, Dani, você já olhou o fogão? Você é rapidíssima. Ela falou, não olhei fogão. Eu falei, olhou? Não olhei. Eu falei, olhou, está aparecendo o troço aqui. E com o meu Instagram integrado com o dela, eu falei, puxa, vai dar alguma coisa aqui. Eu falei, caramba. E aí de repente, meu irmão, não, era só porque eu falei. Quantos acreditam nisso? E se quantos estão no século passado? Não, tá. Mas você precisa entender, isso é realidade. Porque tem crente que está lá em 1980. Em 1980, eles falavam, não compra carro de 4 portas. Sabia disso? Quem tem mais de 50 aí? Vai lembrar. Não compra carro de 4 portas, porque dá bateção. Depois eles falaram, não compra carro automático, porque quebra o câmbio. E agora eles estão falando, não compra carro que dirige sozinho não, porque ele vai bater na calçada. Eu estou doido para ter um carro desse, só que no Brasil está distante demais. Imagina, eu paro e ele estaciona para mim. Elon Musk, vivo. Amém? Está entendendo? Então isso é tecnologia, meu irmão, não é demônio não, tá bom? Mas nós chegamos nesse nível. O que acontece? Esse excesso de informações, ele causa um problema na sua vida. Chamado o que? Pensamento acelerado. Você está cheio de informações não necessárias, seja boas ou ruins, inúteis ou úteis, mas informações desnecessárias estão pipocando na sua cabeça, sabe, isso está acelerando as pessoas e distraindo as pessoas, então elas ficam com um problema, que tem 2 problemas, o hiperfoco, mas também o multifoco, a pessoa não tem foco em nada, ela não termina o que ela se propõe a fazer, e esse é um problema, esse excesso de informações, esse excesso de estímulos causados pelos celulares, está causando muitas coisas, mas principalmente essa síndrome do pensamento acelerado, que é uma das formas de distração dos dias de hoje. Então uma dica para você, óbvia, ela é bem óbvia, mas é difícil, tem que ficar relembrando, até para mim mesmo, eu estou tentando me esforçar ao máximo com isso também, mas você e eu precisamos cuidar para ficar um pouco longe desse troço. Principalmente você que tem abaixo de 30 anos, cuide o dobro, fica longe desse troço. Longe desse troço. Tem pessoas que eu já mandei mensagem de WhatsApp, e é engraçado isso, porque a gente já sabe. Tem pessoas que você manda uma mensagem de WhatsApp 1000 vezes, né? Um dia, no outro dia, e ela sempre está online. É impressionante, eu acho que faz cocô com o negócio, toma banho com o negócio lá em pé, toma banho. Ó, o pastor mandou mensagem. Está molhado, está atrapalhando, né? A pessoa está dentro, está dirigindo com o negócio do lado, né? Não está no Waze não, ela está no WhatsApp, ela está no Instagram, é assim ou não é? Já viu gente assim? Cuidado, meu irmão, pessoas assim vão ter problemas para alcançar os seus alvos, porque a maior distração do nosso século são as informações no nosso celular. Amém? Tudo bem? Tudo bem ou não? Vamos embora. Sabe que o que Deus tem colocado no meu coração, eu já compartilhei isso com uma parte da nossa liderança, que nós precisamos ser, de alguma forma, cristãos, como igreja de Cristo, como Light, nós precisamos ser mais eficazes. Gente eficaz não é gente só que tem alvos, mas é gente que trabalha por eles. Às vezes nós temos 2 alvos, mas estamos trabalhando por coisas que não estão no nosso alvo, e deixando de trabalhar por coisas que estão no nosso alvo. E esse é um ponto importante. Sabe, o grande segredo da eficácia é você aprender a focar nos objetivos. Eficácia não tem a ver com o seu temperamento, não tem a ver com habilidades de liderança, não tem a ver diretamente com tudo isso, não tem a ver com carisma, não tem a ver com isso. Uma pessoa eficaz é uma pessoa que frutifica. Uma pessoa eficaz é uma pessoa que põe os alvos e corre atrás, e exercita em função deles. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque eu tenho aprendido, e até no reino de Deus, eu tenho que me olhar no espelho, eu me coloco também nessa ideia, mas assim, eu tenho aprendido que ser gente boa não é suficiente para ser eficaz. Tem muita gente que é gente boa, mas não frutifica. Tem muita gente legal, gente finíssima, que a gente ama estar junto, que a gente está perto, que a gente gosta, gente que você ama, que você gosta, gente que é joia, que é legal, que é engraçado, gente que é positivo, amém, mas que é ineficaz. Tem gente, meu irmão, que é bom para fazer uma coisa, que sabe fazer, mas é ineficaz, porque não faz.
Tem gente que sabe fazer muitas coisas, mas continua ineficaz, porque apesar de fazer muitas coisas, ela não faz o que é principal. É como Marta, certo? Ô Marta, você está fazendo muitas coisas, mas tem um foco. Marta, você está fazendo muitas coisas, Maria está fazendo uma coisa só, e ela está fazendo a melhor. Tem gente que faz muitas coisas, mas não faz o que Deus está pedindo. Faz muitas coisas, mas nada daquilo alcança os seus alvos. Quem sabe a minha proposta para você, e aliás, quero ser bem sincero, a minha proposta para mim também, para a nossa liderança, é que a partir de hoje, principalmente em 2024, nós possamos trabalhar de maneira mais eficaz. Que nós possamos gastar mais força naquilo que é principal, e menos força naquilo que não é principal. Mais força nos seus alvos de fé, nas suas metas de fé, menos força naquilo que não vai contribuir para isso. Amém? Tudo bem ou não? Faz sentido para você? Então, se realmente eu quero alcançar metas de fé, eu realmente preciso ser mais focado. É o homem de uma coisa só, não é? Isso é até bíblico. 1 Coríntios 9, versículo 26, ele diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. 1 Coríntios 9, 26, não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Olha o que ele está dizendo, eu não corro sem direção. Porque tem gente correndo, mas corre para todo lado. No final está cansado e não alcançou. Eu não corro sem direção. Eu não corro sem um alvo, sem uma meta. Então, meus irmãos, quem não tem metas de fé, acaba deixando as circunstâncias te controlarem e as distrações o atrapalharem. Amém? Tudo bem? Esse ponto é muito profundo. Quarto, vamos lá. Metas de fé nos mantêm em frente. Metas de fé são espirituais, metas de fé devem ser declaradas, escritas, as metas de fé devem ser trabalhadas, devem ter força, e as metas de fé, elas também nos mantêm à frente. O que eu quero dizer com isso? Pessoas sem metas são pessoas que paralisam facilmente. Por quê? Porque ela não tem um propósito para se alcançar, ela não tem um alvo, um objetivo. Eu lembro uma das vezes que meu pai estava no hospital, ele saiu do hospital, e aí a enfermeira-chefe entrou no quarto, e ela falou: oi, você acabou de sair do CTI, e eu quero falar para você, seu Clemente, que eu tenho uma meta para você. Aí meu pai falou assim: poxa, nem saí do CTI, já tem meta para mim? Né? E aí é interessante, ela falou: a sua meta é sair do hospital. Aí ele, aleluia, falou, brincou, falou em língua, vocês conhecem. Aí a enfermeira falou: a sua meta é sair do hospital. E meu pai festejou, ele ficou feliz com isso, né? E aquilo, eu percebi que mudou o dia do meu pai. Ele ter uma meta de sair daquele hospital o deu vida, o deu ânimo. E ela falou assim: e a meta de hoje é o Senhor tomar um líquido, comer, não lembra. E ele então empolgou mais ainda, porque passaram algumas horas e ele tomou o líquido. E é assim que os psicólogos e os enfermeiros trabalham a mente e o coração daqueles que estão no hospital. Olha, a sua meta é sair. Olha, em breve você vai ter alta. Olha, um médico inteligente não vira para o paciente e fala assim: não sei se você vai ter alta, não sei quando. Porque tem médico que acha bonito isso, mas isso é velho. A medicina moderna, ela vira para o paciente e fala: em breve você vai ter alta. Mesmo que ele não saiba o dia. Ele vai falar: olha, eu tenho uma meta de te tirar daqui. Eu tenho uma meta que você volte para casa saudavelmente. Saudavelmente. Entende? Sabe? E aí a enfermeira falou: olha, hoje você vai tomar um líquido ou comer, eu não me lembro. E ele conseguiu. Ela falou: agora a meta de amanhã é você sentar na cama. E ele conseguia, cada pequena meta ia trazendo para o meu pai uma expectativa da grande meta de sair daquele hospital. Quantos estão entendendo? Sabe,
ter metas na sua vida, ter alvos na sua vida, te dão vontade de seguir em frente. Quem não tem meta, não tem vontade de nada, mas quem estabelece um alvo, tem vontade de alcançá-lo. Olha, eu não sou ainda quem Deus tem para que eu seja, eu ainda não alcancei tudo que Deus tem para mim, mas eu quero dizer uma coisa eu faço, esquecendo do que para trás fica, eu avanço para que estão diante de mim. Quantos estão entendendo? Sabe, alvos têm que ser estabelecidos, porque eles te mantêm animado, eles te mantêm vivo, eles te mantêm contínuo, eles te mantêm assim, com resistência e resiliência nos momentos difíceis, porque mesmo que durante a jornada você passe por um momento difícil, você fala, eu tenho um alvo, eu vou persegui-lo, eu vou alcançá-lo, ele pode atrasar, mas ele é o meu alvo de fé, e Deus colocou paz no meu coração sobre isso, e Deus me colocou assim, convicção sobre isso, eu vou chegar lá. Eles nos mantêm firmes. Sabe o que aconteceu na vida de Jó? Jó, ele chega no momento da sua vida onde ele está sofrendo, perdeu filhos, aquela história toda, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu tudo. E agora Jó, no capítulo 6, versículo 11, Jó, ele tinha perdido os seus filhos, e a minha Bíblia, na minha versão transformada, ela diz assim, eu não tenho mais esperança e forças para perseverar. Jó 6, 11. Eu não tenho mais esperança e forças para perseverar, porque não tenho um objetivo futuro para prosseguir. Quando nós não temos um objetivo futuro para prosseguir, nós tendemos a nos entregar a um presente, nos tornar pessoas passivas e tornar a nossa vida hoje a melhor vida. Só que eu tenho certeza que a sua melhor vida não é a de hoje. A minha melhor vida não é a de hoje. A melhor vida é a que está por vir. E a melhor das melhores é na eternidade com Jesus. Quantos estão entendendo? Você vê como é mais fácil você dizer amém quando eu falo da eternidade, mas é mais difícil você falar amém quando eu falo de amanhã. É fácil você crer no que vai acontecer lá, mas Deus quer que você creia no que vai acontecer aqui. A sua melhor vida, meu irmão, não é a vida que você vive hoje. Se você estiver firme nos preceitos do Senhor, como Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 8, Ele disse, olha, fique firme nos preceitos da minha palavra, que lá na frente, você vai experimentar o melhor da terra prometida. Amém? Olha aí, ó. Não deixe de falar as palavras desse livro, meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está. Amém? Aí olha só, e então, e só então, está falando da melhor vida lá na terra prometida, lá na frente. Só então, seus caminhos o quê? Seus caminhos o quê? Prosperarão. Ah, mas meu caminho já está próspero, mas vai prosperar mais. Prosperarão, e você será um sucesso. Você será bem sucedido, você será abençoado. Ah, eu já sou abençoado, você vai ser mais abençoado. Amém ou não? Meu irmão, minha vida hoje é melhor do que 5 anos atrás. 5 anos atrás era uma vida melhor do que 10 anos atrás. Estou falando da vida como um todo. Eu faço a coisa que eu nasci para fazer, que é pastorear. Eu amo esse trem. Eu amo. Sabe, eu estou no melhor momento da minha vida até aqui. Eu estou lá, eu acordo, hoje eu acordei. Quando eu ouvi o chorinho do Davi, eu corri para o Davi. Ah, valeu meu dia, aleluia. Fiquei doido. Coisa boba, só o sorrisinho dele, papai. Aí eu já fiquei doido. Eu estou no melhor momento da minha vida. Quantos estão entendendo? Eu fiz 15 anos de casado, gente. Lógico, com a mesma mulher. Uma mulher perseverante, paciente, insistente, que me aguenta. E eu engordei 6 quilos, e ela continua me amando um pouco mais ainda. Esses dias eu falei, desculpa meu amor. Ela, desculpa o quê? Desculpa meu amor, desculpa o quê? Desculpa porque eu engordei. Ela, tá vendo? Nem ligou. Quer dizer, isso é pela fé que eu estou falando. Nem ligou. Amém ou não? Amém ou não? Então as metas, elas nos encorajam a... Encorajam a quê, meu irmão? Poxa, tá difícil essa palavra, hein? Eu acho que eu tinha que ter te impresso um caderninho. Você consegue anotar aí? Os alvos, eles te ajudam a seguir em frente. Eles te ajudam a não desistir.
Coloque alvos que você vai enfrentar melhor os desafios. Coloque alvos de fé que você vai enfrentar o melhor as circunstâncias adversas. Por quê? Porque a sua vida, ela é conduzida por um grande propósito que tem alvos dentro dele. Amém? Vamos seguir? Pode mais um pouquinho? Vamos lá. Os alvos, eles melhoram o nosso caráter. Poxa, pastor, agora você pegou pesado. Meu caráter não tem a ver com alvo. Tem a ver com alvo. Como assim, pastor? Como assim as metas ajudam a construir o meu caráter? Meus irmãos, nada, sabe? Nada de você viajar. Preste atenção, é objetivo. As metas e os alvos que você coloca, alvos de fé, metas de fé, aperfeiçoam você. Porque mais do que sobre o que você vai alcançar, é sobre o que Deus faz em você. Então, entenda, quando você estabelece metas e alvos de fé, o maior benefício dessas metas de fé, não é o que você alcança, mas é quem você se torna. Vou repetir. O maior benefício das metas de fé, não é o que você alcança, mas quem você se torna. Porque quando você estabelece metas de fé, você começa a ser trabalhado por Deus. Você começa a ser mexido por Deus. Nesse processo, Deus vai tornando você, nesse processo rumo a metas de fé, Deus vai te tornando um homem de fé, uma mulher de fé. Deus vai te tornando uma pessoa mais madura, é o que o apóstolo Paulo disse. Ele estava falando disso tudo. Quando nós moldamos então os nossos objetivos em Deus, quando você molda os seus objetivos em Deus, Deus te molda. Enquanto você, meu irmão, trabalha a sua fé, Deus trabalha você. Ou melhor, Deus trabalha em você. Enquanto você trabalha as suas metas de fé, Deus está trabalhando as metas dele em você. Por isso que isso agrada a Deus. Porque Deus principalmente quer o seu coração, quer trabalhar a sua fé, a sua vida. Filipenses 3, no versículo 12, ele diz: não que eu já tenha tudo isso, ou que eu tenha sido totalmente aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, porque eu fui chamado por Deus também para isso. Eu fui chamado por Jesus também para isso. Então, eu quero te dizer com muito carinho, e eu queria que você dissesse bem alto essa palavra comigo. Diga bem alto essa palavra comigo, diga assim: intencionalidade. Você gosta, né, pastor Lucas? Intencionalidade. O que Deus pretende fazer em você pode não ser concluído se você não pretende fazê-lo. Vou repetir. O que Deus pretende fazer em nós pode não ser concluído se nós não pretendemos fazê-lo. Então eu nunca me tornarei, meu irmão, o que Deus quer que eu seja sem intenção. O apóstolo Paulo está mostrando isso. Olha, Deus quer que eu seja isso. Deus quer que eu seja altamente aperfeiçoado. Deus tem mais para mim. E não que eu ainda tenha chegado lá, mas eu prossigo continuando. Eu estou em busca desse negócio. Deus está trabalhando comigo. Deus trabalhou comigo muitos anos e está trabalhando comigo ainda. Então, meus irmãos, as metas de fé, os alvos de fé, eles nos aperfeiçoam o caráter. Eles nos melhoram o nosso caráter, amém? E por último, as metas de fé. Uau, só eu mesmo que prego 6 pontos. As metas de fé, se forem boas, né, claro, metas de fé, quando boas, elas trazem recompensas. Recompensas. E se recompensa é um problema para você, a sua mente ainda é muito pequena. Como assim, pastor? Preste atenção. Provérbios 11, 27 diz que aquele que busca o bem. Provérbios 11, 27 está falando, olha, quando nós temos planos bons, nós vamos ser respeitados. Quando você tem metas boas, você vai crescer em autoridade. Tem pessoas que pode ser que a falta de autoridade tem a ver com falta de alvos. Vivem soltas, são gente boa, mas não tem aquela autoridade. Os alvos trazem autoridade. A Bíblia está dizendo, olha, quando seus planos forem bons, você vai ser respeitado. Quem não faz planos, não é respeitado. Quem faz planos maus, é pior ainda. Então, veja,
que eu quero dizer? Quando nós temos metas boas de fé, que abençoam outras pessoas, metas que estão ligadas a propósitos do Senhor, metas que, vamos dizer assim, que honram a Deus, metas que são importantes para fortalecer a nossa família, a nossa igreja, o reino de Deus, metas de todas as áreas, mas elas são metas que estão ligadas ao coração de Deus. Meu irmão, nós vamos crescer em fé e em autoridade. Pastor Clemente tinha meta para tudo. Ele tinha meta conosco, líderes de célula. Ele tinha meta para multiplicar a célula. Ele tinha meta de recursos na igreja. Ele tinha meta de casamentos. Olha que legal. Vamos fazer uma meta de casamentos em 2024, amém? Poucos solteiros querem casar. Está vendo, Thaís? Você pode melhorar a mensagem nessa área. Poxa. Vamos dobrar a meta de casamentos em 2025 então. Amém? Isso, 4. Mas, brincadeiras à parte, mas pastor Clemente tinha meta de tudo, tinha alvos de tudo. E ele nos transferiu esse coração. E a liderança que está próxima da gente tem alvos. Eu fico olhando os discípulos, aqui pastoral tem alvos na área financeira, alvos de ganhar pessoas para Jesus, alvo de multiplicar a célula. Alvos de crescer a liderança, alvos de fazer treinamentos, alvos de ser capacitado, alvos, e esses alvos eles vão, de alguma forma, trazendo recompensas. Muitas das recompensas, meus irmãos, que você recebeu até hoje, são recompensas de metas de ontem, de alvos estabelecidos ontem. Tudo bem aí? Sim ou não? E eu vou concluir com esse ponto. Coríntios 9, 25, diz assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Sabe o que significa isso, meu irmão? Seus alvos, eles vão trazer recompensas para a sua vida aqui na terra, mas também, principalmente, lá na eternidade. Sabe, recompensas aqui. Como, pastor? Por pessoas que são levantadas por Deus. Deus está direcionando pessoas para te abençoar nesses próximos meses. Pessoas que têm chaves que você não tem, pessoas que têm os recursos que você não tem, pessoas que têm o conselho que você precisa receber, pessoas que têm a palavra profética que vai direcionar o seu ano, pessoas que têm a habilidade de te ajudar na área que você não tem. Essas pessoas são anjos de Deus, mensageiros de Deus, homens e mulheres de Deus para abençoar você aqui na terra. Existem recursos disponíveis para vocês, meu irmão. Existem ideias novas disponíveis para muitos aqui. Existem promoções disponíveis. Existem filhos na fé disponíveis. Existem pessoas que ainda nem se converteram, que estão sendo preparadas por Deus para você discipular, para você cuidar. Existem multiplicações das células esperando vocês em 2024. Existem, meu irmão, existe um light place nos esperando. Amém? Existem casamentos para aqueles que estão com um alvo. Amém, amém, amém. Eu falo amém para te ajudar, meu irmão, pelo amor de Deus. Existem filhos para aqueles que ainda não têm. Aleluia. Amém. Netos para os vovôs. Cadê? Quer mais neto? Não, né, Fonseca? Tá bom, né? Não quer, né, o Vinícius? Tá vendo? Existem netos disponíveis, existem filhos, existem locais que você não pisou, que você vai pisar, meu irmão. Existem oceanos que você vai cruzar. Sabe, existem coisas novas preparadas para você. Existe uma mesa, um lugar de trabalho que não é o que você está, onde Deus está preparando para você daqui a uns anos. Sabe, creia nos planos do Senhor, mas coloque os seus alvos. Coloque os seus alvos. Deus é com você. E se Deus é por você, ninguém será contra. Se Deus está dentro desse alvo de fé, nada poderá te deter. Aleluia. Amém? Sim ou não? Louvado seja Deus. Agora eu quero, antes de te dar 2 tarefas, eu quero só dar alguns destaques bem rápido, mas eu quero te falar de alguns destaques indispensáveis, em 3 minutos. Primeiro destaque, presta atenção, guarde isso. 3 coisas indispensáveis no estabelecimento de alvos de fé. 3 coisas indispensáveis. A primeira coisa indispensável no alvo de fé é ser guiado pelo Espírito Santo. O profeta Zacarias disse: não é por força, nem por
violência, mas é pelo meu Espírito, com E maiúsculo, amém? Essa igreja vai fazer 20 anos saudavelmente, 20 anos glorificando ao Senhor, muitas lutas, muitas batalhas, mas infinitamente mais vitórias. Sabe por quê? Porque nós aprendemos desde o início a sermos guiados pelo Espírito Santo. Você precisa aprender a ter alvos guiados pelo Espírito Santo. Coloque os seus alvos e ore, pense e fale: Senhor, eu quero ser direcionado pelo Teu Espírito, eu quero ter um clique, coloque sim alvos de fé, mas seja guiado pelo Espírito Santo, amém? Primeira coisa. Segunda coisa, seja guiado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que vai trazer o verdadeiro sucesso para as nossas vidas. Josué 1, versículo 8, Josué 1, versículo 8, diz assim, Josué 1, versículo 8, diz assim: olha, Deus falando com Josué, olha, você tem um alvo de alcançar a terra prometida, olha, você vai entrar, a primeira terra é Jericó, depois você vai passar um perrengue em Ai, depois você vai continuar vitorioso, você vai entrando, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, mas, nos seus alvos, estabeleça a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Porque, meu irmão, a palavra de Deus tem poder para prosperar a sua vida, em todas as áreas. A palavra de Deus prospera o seu casamento, prospera o seu bolso, prospera o seu futuro, te dá promessas. A palavra de Deus, ela é fundamental. Nunca separe os seus alvos do poder da palavra. Olha o que ele diz: cumpra fielmente tudo que está na palavra, e aí só então os seus planos, os seus alvos, os seus caminhos até lá prosperarão e você será bem sucedido. Por que é importante isso? Eu estou falando, primeiro, seja guiado pelo Espírito Santo. Segundo, considere a palavra de Deus para alcançar os alvos, porque tem gente colocando alvos de fé, mas no meio do caminho quer alcançá-los na carne. Coloca alvos de fé, mas quer alcançar quebrando princípios. Coloca alvos de fé, mas quer alcançar do outro jeito. Não vai conseguir. Eu coloco um alvo de fé, mas vou alcançar só no meu braço. Então não é alvo de fé. Se você não precisa de Deus para isso, pode ser uma coisa tão fácil. Mas se Deus vai entrar lá, você precisa estar com Ele através da palavra. E por último, eu falei de duas coisas. Primeiro, ser o quê? Quais os destaques? Ser guiado pelo? Segundo, pela palavra. Terceiro, não falei ainda, é o último. Você vai precisar da família da fé para te apoiar. Não fazemos nada grande sozinho. Se estamos fazendo sozinho, é porque não é grande. Amém? Sim ou não? Essa frase também ministrada pelo pastor Carlito, uma frase do Rick Warren, mas não fazemos nada grande sozinho. Se a gente estiver fazendo sozinho, é porque não é grande. Se suas metas e os seus alvos forem de fé, eles não são pequenos. E se eles são grandes, você vai precisar da família mais importante da terra, que é a sua família da fé. É a família eterna. É a família que você tem acesso no mundo inteiro. É a família que Deus te colocou. No seu contexto é a família Light. Seja bem-vindo a uma igreja família. Seja bem-vindo a uma igreja que tem pessoas para apoiar os seus alvos na célula. E quando eles forem conquistados, realizados, nós vamos celebrar com você. Celebra. Você tem que celebrar. Celebre. Alvos materiais, celebre. Alvos ligados ao ministério, celebre. Nós celebramos. Eu celebro quando eu vejo. Agora eu estou vendo que vão ser mais de 10 líderes novos de célula. Estou celebrando. Eu estava aqui terça-feira no café, vendo os novos filhos chegando a casa. A gente está celebrando, porque muitos filhos que estão aqui chegando são alvos de fé de líderes de célula. Muitos filhos que estão chegando são alvos de fé de pais, de tios, de avós, de filhos. Famílias inteiras chegando a Light, coisa maravilhosa, mãe e filha, pai, mãe, filho, filho, marido, sogro, sogra, coisa linda de se ver. Por quê? Porque alguém teve um alvo de fé e agora está sendo materializado. Você precisa celebrar os alvos materializados dentro da sua família. Celebre os novos carros da sua célula, as novas casas, vai lá, visita, leva um presente, nem que seja um chocolate, mas vai lá, aleluia, casa nova, um quarto a mais, uma sala grande, aleluia, amém.
Celebre os filhos novos nas células. Olha, chegou gente nova, aleluia, celebramos, o nosso alvo está alcançando, aleluia. Você vai celebrar tudo que é novo, tudo que é alvo sendo realizados, tudo que Deus está fazendo no nosso meio, é motivo de alegria para a família, porque aqui você precisa apoiar e ser apoiado no contexto dos alvos de fé, amém? Amém? Fica de pé no seu lugar.